Eu sou força, alma, tempo, espaço e movimento. UniFTC, você em movimento. E para darmos sequência ao segundo bloco do nosso programa, falando sobre elementos coesivos da redação, competência de número 4, teremos agora a presença de Rodrigo Lima. Grande prazer, Rodrigo, lhe receber. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço. A casa é sua. Pode sentar. Dando sequência agora ao nosso segundo bloco, nós temos aqui Rodrigo Lima. Ele é graduado, mestre e doutorando em letras pela Universidade Federal da Bahia. Há 12 anos atua como professor de redação, gramática e literatura em diferentes escolas da rede privada de Salvador. Atenção, já trabalhou em diversas empresas e instituições de avaliação e correção de redação em concursos e exames vestibulares. É professor concursado da Rede Pública do Estado da Bahia, é diretor e professor do curso de redação Língua e Cultura e em 2016 publicou um livro de contos chamado Travessias Urbanas. Com grande alegria recebo aqui o meu amigo Rodrigo Lima. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá ligado o microfone? Pode dar sequência, pode seguir. Calma, auditório, tá na hora da gente dar uma trocada aqui, tá certo? Tá o meu hora, tá bom, tá o meu na tá hora. funcionando, auditório. Vamos lá, trocando. Oi, trocou. Pronto, tá todo mundo me ouvindo agora direitinho? Certamente. Eu também estou me ouvindo. Eu quero agradecer mais uma vez meu amigo, professor Piauí, meu colega. Quero agradecer também a essa rede, a UniFTC, pelo convite, porque eu também sou um professor convicto de que a educação ela pode transformar o nosso país, e essa oportunidade oferecendo educação, preparação, formação de uma forma como essa, num momento como esse, eu acho de uma atitude maravilhosa. É a rede UniFTC de ensino mostrando mais uma vez o seu compromisso social e democratizando a cultura, o conhecimento, sobretudo num período tão delicado quanto que estamos vivendo. Mas, Rodrigo, a gente sabe que com essa nova roupagem que o Enem tomou e que ele vem atribuindo de alguns anos para cá, algumas disciplinas passaram a ter uma importância maior dentro da prova do Enem. Qual seria então a importância da disciplina de redação, que é a disciplina que você leciona, dentro desse processo seletivo? Eu acredito que a gente precisa pensar que o Enem começa a mudar com esse programa SISU, em que a dimensão se torna nacional. Então, um estudante, um candidato de São Paulo, ele pode concorrer a uma vaga na Universidade Federal da Bahia, ele pode concorrer a uma vaga na Universidade do Rio de Janeiro e de qualquer outro lugar. Isso, então, torna, de alguma forma, essa concorrência mais árdua, mais difícil. Então, a gente precisa também pensar na seguinte questão. Cada candidato ele é um candidato em potencial na área que ele pretende cursar. Por exemplo, alguém interessado no curso de medicina, muito provavelmente ele é um bom aluno em ciências biológicas. Alguém que quer cursar engenharia, muito provavelmente ele é um bom candidato para a área de matemática. Então, todos os candidatos dessa área são bons nessa área. Redação seria esse divisor. É exatamente a prova, o lado da prova do Enem, desse exame, em que você consegue diferenciar, sair na frente dos seus concorrentes. Então, a redação, ela é uma prova de peso. Hoje, dificilmente alguém consegue uma vaga, né, nas grandes universidades, como essa universidade aqui, nos grandes cursos, se não tiver uma boa pontuação na redação. Sem sombra de dúvidas, a redação é um divisor de águas, sobretudo porque ela possui uma prova específica somente para ela, diferentemente das ciências da natureza, que você tem 45 questões para serem divididas entre física, química e biologia. Mas queria saber de você o seguinte, dá para ter uma noção
Será que existe alguma expectativa de um provável tema para a prova de redação do Enem de 2020, Rodrigo? Essa é a pergunta que o professor de redação mais espera, né? Todos ficam nessa expectativa, tentando desvendar que tema vem a ser esse. E muitas vezes alguns professores conseguem acertar, não é? Olha só, professor, alguns professores conseguem, porque é um país imenso, são vários professores, são várias as possibilidades. Com certeza, em algum momento, algum professor possa tocar nesse assunto. O que a gente começa a observar desde quando começou, então, essa questão da redação no Enem, é que o tema não é tão provável assim. Aquilo que todo mundo espera que está acontecendo esse ano, o Enem não trabalha dessa forma. E, sobretudo, o aluno ele não tem que trazer essa ideia de levar o modelo de redação pronta. E eu tenho até uma pergunta aqui interessante para te fazer. No caso das disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, a gente sabe que não caem questões relacionadas a atualidades, uma vez que essas questões são pré-testadas muitos anos antes. Esse processo ele também acontece com os temas de redação? Existe esse pré-teste? Ou existe a possibilidade de um tema atual, um tema político, um tema social, um tema econômico ou ambiental estar presente na prova de redação? Eu vou terminar só um pouquinho da primeira pergunta que você me fez, dizendo que é exatamente isso. O professor de redação, e eu como professor, eu acho que o meu papel enquanto professor, o papel dos professores de redação e também dos alunos, não é tentar desvendar o tema e se preparar dessa forma. A gente precisa aprender a escrever sobre qualquer tema. Claro. Isso é interessante porque faz com que o aluno, ao longo do ano, ele vá construindo um repertório, né? Então é muito importante isso para a formação. E eu acredito da mesma forma, eu nunca trabalhei nos bastidores do INEP, se trabalhasse também não teria como revelar isso, né? Mas a gente percebe ao estudar a prova do Enem, nós como professores, nós fazemos isso na nossa jornada, que sim, há uma preparação bem anterior, os temas são testados anteriormente, então a gente não pode pensar que isso vai acontecer. Por exemplo, estamos vivendo um momento de Covid e que, de forma lógica, vai cair a questão do Covid na prova do Enem. Eu acho um perigo. E o aluno ir preparado dessa forma, isso pode causar uma frustração. Caso ele se depare com um tema divergente. Com um tema diferente. Então, a gente precisa construir esse repertório. E é isso que eu falo nas minhas aulas, no meu curso, onde quer que eu vá. Mas falando sobre esse repertório cultural, o que é que o aluno pode fazer, então, para que ele adquira uma boa capacidade de escrever sobre qualquer tema? Primeira coisa que eu preciso falar para quem está nos assistindo é que essa questão do repertório não está ligada apenas a uma obra de arte. Eu sempre digo aos meus alunos que a primeira coisa a ser feita é mudar o olhar, mudar a perspectiva, porque o conhecimento está no mundo, no externo. A gente aprende, a gente constrói repertório olhando para alguém que está trabalhando na rua, para o trânsito, para qualquer outro lugar, para as outras disciplinas. Todas as outras disciplinas contribuem para o repertório do aluno, inclusive também a arte, a literatura. As séries que os nossos alunos tanto gostam de assistir. As séries. O que acontece muitas vezes é que nós assistimos a essas séries, a esses filmes, e o olhar não é um olhar tão atento assim. Após assistir a um filme, eu sempre digo aos meus alunos, eu espero que vocês digam algo além de gostei, não gostei, eu amo aquele ator, eu amei aquela cena, só que a gente precisa ter um olhar além do lúdico, mas também enquanto candidato o Exame Nacional do Ensino Médio, também passar um ano tendo um olhar observador para as questões que estão em jogo. Um olhar crítico, até porque somos seres políticos e seres sociais. Verdade. Mas queria então agradecer por esse breve bate-papo. Fique à vontade, por gentileza, a casa é sua para conduzir sua aula. Grande abraço. Vamos lá, agradeço e vamos, porque eu sei que vocês estão super ansiosos nessa preparação para o Enem. Mais uma vez, boa noite a todo mundo. Eu sou o professor Rodrigo Lima, professor de língua portuguesa, professor de redação, e estou aqui para contribuir com vocês hoje em relação à redação do Enem. Eu sei que redação, escrita, é um drama para muita gente. Sei que quando se fala de redação, muita gente tem medo, porque às vezes você tem aquele candidato, você tem aquele aluno que ele tem muitas ideias, ele pensa bastante, mas na hora de colocar no papel, ele tem dificuldade. E já tem aquele que escreve com maior facilidade, mas não vem ideia nenhuma na hora de colocar no papel.
Você tava falando isso aí, professor? Eu também sou desse aluno aí que não vem ideia nenhuma. Você se identificou, né? Me identifiquei toda vez que eu só botei o cabeçalho só. Só eu tô... Já vale? Não já, pode, Já não alguma pode. coisa. Não, mas já alguma coisa, né? Pensar o cabeçalho já não tá valendo, não? Eu não sei, viu? Temos que ter no mínimo 7 linhas o Enem para a redação não ser zerada. Ah, então foi por isso que foi 0 meu. Eu tô achando, viu? Tudo bem, tranquilo. Então vamos lá. Eu então quero começar hoje falando para vocês de elementos coesivos na redação. Competência 4. Só que ao falar de competência 4, primeiro eu queria falar sobre as competências do Enem de modo geral. Porque você então se prepara para escrever uma redação e você talvez não saiba como você é avaliado ao escrever esse texto. Quais são os critérios de avaliação que esses professores utilizam para corrigir o seu texto? E aí que eu quero começar com vocês. Deixa eu pegar o meu passador, que ele está aqui em algum lugar. Tá? E aí eu começo, Fique à vontade. olha Ricardo. só, a falar com vocês. Vocês estão aí percebendo que nós vamos falar sobre elementos coesivos na redação. Rodrigo, que termo difícil. Problema de português são esses termos. Não tem problema, a gente vai desvendar toda a palavra dita aqui, vai ser explicada para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Você sabe quais são os critérios de avaliação de uma redação do Enem? Então, são 5 critérios. Nós sabemos que uma redação do Enem ela tem um valor de 1.000, a contagem é de 1.000 pontos, e nós temos 5 competências, são 5 critérios que um professor utiliza para corrigir o seu texto. Esses critérios são chamados de competências. A primeira competência, temos aqui, a competência 1, é o domínio da norma padrão da língua escrita. A gente precisa compreender que no dia a dia a gente conversa, no WhatsApp, nas redes sociais a gente brinca, mas na hora de escrever um texto formal a gente precisa dominar a nossa língua, a norma padrão da língua. Então, nesse momento, o avaliador ele corrige o seu texto em relação à acentuação gráfica, à regência, à concordância verbal, a todas as questões voltadas para a norma da nossa língua. Essa é a competência 1. Então, errou alguma coisa relacionada à vírgula, embora a vírgula também às vezes tenha a ver com a competência 4, mas a regência, a concordância, você será penalizado na competência 1. Agora, a competência 2, vamos à competência 2, é uma competência voltada para a compreensão da proposta. A competência 2 está intimamente ligada à competência 3. É, então, o momento em que o avaliador observa se esse candidato, ele compreendeu a proposta temática ou se ele fugiu do tema, se ele está defendendo um ponto de vista ou se esse candidato está apenas reproduzindo os textos de apoio. E aí eu queria que vocês tivessem muito cuidado. Professor, diga aí, meu querido. eu tô um pouco perdido porque é muito assunto, né? E o senhor tá chegando perto de mim, tem que ser um pouquinho mais pra trás, porque tanto assunto assim me pesa. Eu me senti meio mal. Eu vou ficar aqui um pouquinho pra você ficar. Pronto, aí fica mais de longe, porque é muita coisa pra fixar aqui, que eu não me perco é tudo. Tem que anotar, e o nosso colega Daniel tá aqui anotando, você também, eu sugiro, pegue um papel e uma caneta, que em algum momento aí você vai precisar anotar. Tá certo? Então vamos lá. Aproveitando essa pequena pausa, Rodrigo, professor, é importante destacar que o Rodrigo falou sobre uma coisa importante, que é justamente o seguinte: a redação, ela é a única prova do Enem cuja nota máxima é 1.000. As demais áreas do conhecimento, elas não têm necessariamente nota 1.000, podendo ter nota inferior a 1.000, e inclusive já tivemos casos de alunos que em matemática tiraram nota superior a 1.000 pontos no Enem. Mas pode dar sequência, fique à vontade. Ok, ótimo. Então vamos lá, essa é a competência 2. Compreensão da proposta e defesa de um ponto de vista. A competência 3 tem uma relação muito forte com essa competência 2, que é o momento, então, em que se analisa, se avalia a capacidade de selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Sabe aquela discussão? Sabe naquele momento em que você está numa discussão com alguém, num debate, e tem alguém que pede a palavra e começa a falar, ele está cheio da razão. Só que ele é muito desorganizado para construir a fala. Você é assim, Daniel? Desorganizado? Oxe, você consegue? Já perdi as contas quando eu fui bater boca com o pessoal do mercado. Eu me perco todo. Eu falo, já sei mais falar. O Enem tem uma competência só para avaliar exatamente a sua capacidade de organizar, de selecionar. E é claro, aqui é o momento de ver o seu repertório. O que é que Daniel escuta, ouve, lê,
É exatamente esse momento em que a gente consegue avaliar isso. Eu gosto muito de pagode. Pagode é uma Você coisa... gosta? Tem muita coisa boa de pagode também. Tem. Só é pesquisar, tá? Veja só, eu vou pular aqui, vou para a competência 5, que não é porque eu sou de humanas de linguagem, não. É porque eu vou deixar a competência 4 para daqui a pouco. A competência 5 diz assim, é a capacidade de construir uma proposta de intervenção para o tema. Todos nós sabemos que a proposta temática do Enem é uma proposta problema. Tem que ser um problema social, inclusive, para que este candidato, para que este aluno, ele crie uma proposta de intervenção. Por exemplo, nós já tivemos desafios para o combate ao racismo, a intolerância religiosa, a persistência da violência contra a mulher, a educação para surdos, ou seja, são propostas, problemas, e ao fim do texto, ali naquele último parágrafo, você precisa, então, construir uma proposta de intervenção. É claro, uma proposta organizada, obedecendo aqueles critérios, aquelas perguntinhas de o que, como, a fim de quê, e por aí vai, tá bom? Agora eu quero falar para vocês da competência 4, que é o nosso foco nessa aula. E o objetivo da competência 4, atenção, é a demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu vou ler mais uma vez para você. Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, veja só, eu vou tentar traduzir numa expressão aqui para você entender. Este é o momento em que o avaliador do Enem, ele não quer saber necessariamente o conteúdo da sua redação, mas ele quer saber como você construiu esse conteúdo, como a sua escrita se fez para chegar à sua argumentação. Então, essa competência 4 tem muito a ver com como o texto foi construído a partir dos mecanismos linguísticos. E aí, esses mecanismos linguísticos são eles que metem medo nos estudantes, porque a primeira pergunta é exatamente essa. O que são mecanismos linguísticos? Professor, eu não vou mentir, não. Eu queria ter tido essa aula na minha época, porque minha prova, se eu soubesse disso, minha prova foi em competência total, com IN na frente. Porque, meu Deus do céu, porque você tá dizendo isso daí, eu tô quase me inscrevendo de novo. Porque eu já tô pegando, entendendo que tem que arrumar. Tem que se inscrever, se inscreve no site da UniFTC também para participar das aulas, claro. É o mesmo macete que eu pego pra lá, pra cá, serve. Que é tudo a mesma técnica. Sim. Além do mais, nunca é tarde, né, Daniel? Você pode, inclusive, aproveitar que você está aqui participando desse quadro com a gente, prestar atenção nas dicas de todos os professores, pois o nosso programa ele vai até o mês de janeiro, primeira quinzena de janeiro, e eu acredito que daqui até lá dá para ganhar uma boa bagagem, de repente você pode realizar a prova do Enem e conseguir umas oportunidadezinhas melhores, né? É isso. Então, pessoal da internet aí, aproveita que eu vou ter que ficar aqui até janeiro para estudar. Se puder, vai lá no Instagram, lá no direct lá, @DanielFerreiroF, para me doar o material para eu ir anotando. Viu? Pode ir daí. Eita, que esse estudante não é mole, viu? Vamos lá, então, começando a responder essa pergunta, o que são mecanismos linguísticos? E aí, nós professores, né, aprendemos com a linguística textual que a melhor forma de compreender a língua é a partir do texto. O texto nos ensina muito. Então, eu trago aqui uma proposta de uma introdução, e a partir da introdução, a gente lê a introdução, interpreta o texto direitinho, aí a gente começa a observar a questão dos elementos linguísticos, tá bom? Eu penso na seguinte proposta temática: desafios para o combate à gravidez na adolescência. Veja só, muito cuidado, porque a pergunta que já foi feita aqui pelo professor Piau para mim é qual a proposta temática, qual será o tema da redação. E a gente não pode fincar nossas expectativas em um tema apenas. Agora, não custa nada também observar a nossa sociedade, as questões que estão em jogo, as propostas e as discussões no campo político também. E o combate à gravidez na adolescência tem sido um tema muito abordado nos últimos anos. Infelizmente, isso tem crescido e o governo acabou de criar um projeto, inclusive, para combater a gravidez na adolescência. Então, eu trago esse tema aqui e trago uma proposta de introdução. Vamos lá. A proposta diz assim: Que Horas Ela Volta é um filme que nos permite observar o drama vivenciado pela personagem Jéssica, uma garota de origem humilde que passa por esta precoce experiência de ser mãe no Brasil. Paralelamente ao que ocorre nessa obra, na realidade verde e amarela, infelizmente, casos de gravidez na adolescência têm aumentado, tornando-se uma questão que merece urgente atenção do Estado. Assim, a priori, ao analisarmos os fatores que se impõem
como desafios para enfrentar esse problema, deparamos-nos com as ausências preventivas, tanto da esfera familiar quanto da estatal. Eu não sei se vocês perceberam aí a proposta de uma introdução pensando no tema desafios para o combate à gravidez na adolescência. Eu queria que você não apenas observasse a construção argumentativa do texto. Por exemplo, você pode perceber que são três períodos, né? Começando ali, que horas ela volta e terminando em Brasil, o primeiro período. O segundo período começando em paralelamente e terminando em estado. E o terceiro período começando em assim e terminando em estatal. Se você perceber, a estratégia utilizada para construir esta introdução foi exatamente começar com uma contextualização de uma obra fílmica. Em seguida, no segundo período, ele faz uma relação entre a obra fílmica e o contexto social brasileiro. E o terceiro período, ele então propõe os seus argumentos, aqueles argumentos que serão defendidos no D1 e no D2. Aqui ele coloca que este problema, ele tem persistido tanto por ausências na esfera familiar quanto estatal. Mas eu queria que você não olhasse apenas para esta questão, para a questão da dissertação, da argumentação e da construção. Eu queria que você olhasse também para algumas palavrinhas que parecem não ter importância. Olha só para essas palavrinhas aí. Eu tenho aqui 3 pronomes, esta, nessa, esse, olha só. E perceba que em algum momento ele usa esse com SS e o esta com T, que é uma dúvida frequente que as pessoas têm. Depois, olha só, filme e obra. Parece que a redação, às vezes os alunos têm a impressão de que a redação, Daniel, ela deve ser feita com uma psicografia, que é algo que vai chegando e é como se não tivesse ali uma organização. Deve haver uma organização, deve haver uma técnica para se escrever esse texto. Então, essa relação aí de filme e obra não foi à toa. Depois eu tenho também aqui, ó, palavras ou expressões como precoce experiência de ser mãe e gravidez na adolescência. Nós vamos falar sobre isso. Além disso, eu tenho Brasil com realidade verde e amarela e também com a palavra Estado. Percebam essas conexões aí. Outra coisa, as palavras paralelamente e infelizmente. Palavrinhas que a gente não dá importância, mas são palavras fundamentais para a construção do texto. Outra aqui, ó, assim, tanto, quanto, expressões aí conjuntivas. E mais à frente eu tenho também a palavra a priori. Então, essas palavrinhas são mecanismos linguísticos. São exatamente essas palavras que nos ajudam a construir os textos. Eu não sei se a gente consegue fazer uma relação tão boa, mas eu posso exemplificar para vocês da seguinte forma. Quando a gente olha para um carro, professor Epiau, a gente tem uma ideia de que no carro a única coisa ali, as coisas mais importantes, é o motor, uma coisa grande ali, a bateria, uma coisa importante. De fato, são coisas importantes, são coisas fundamentais. Mas se uma bobina não estiver funcionando, bem pequenininha, a coisa não dá certo. Né? Então a gente começa a perceber que coisas bem pequenas também são importantíssimas. Lembrei agora de uma coisa aqui, né? Eu vejo para Daniel, olho para Daniel, não vontade de dar uma risada, que Daniel é muito bem-humorado. Uma vez, Daniel, estava chegando numa escola e eu perguntei a uma das pessoas responsáveis se o elevador estava funcionando. E a pessoa disse assim, sim, o elevador está funcionando, está com um probleminha na corda, mas está tudo ok. Então imagina só. Se eu entro, cai. Um probleminha na corda. Então a gente começa a perceber. Esse probleminha na corda, é o que essa corda que ele acha que é uma coisa desimportante, é o que eu chamo a atenção para os mecanismos que as pessoas acham que são desimportantes, mas são esses pedacinhos de palavras que compõem, que estruturam um texto. Então, prestem atenção aí. Rodrigo, me permita uma intervençãozinha rápida. Eu fico observando aqui, você falou a palavra desimportante. Eu achava que essa palavra não existia. Sim. E seria capaz até de afirmar que é uma palavra errada. Mas teve uma outra palavra que eu li aí no teu texto e me chamou a atenção, e certa vez, numa roda de amigos, nós falávamos sobre a gravidez e surgiu uma pergunta que ninguém sabia qual era a resposta. E aí eu vou aproveitar, não sei se eu vou lhe colocar de calças curtas, mas a pergunta era qual é o plural de gravidez. Eu devo falar, Joana teve 2 gravidez, eu acho horrível. Ou Joana teve 2 gravidezes, eu acho mais horrível ainda.
Vamos lá, você comentou sobre duas coisas. Primeiro, sobre a palavra desimportante. É comum, talvez você não encontre, e aqui eu vou me dirigir aos meus espectadores também, telespectadores, prestem atenção. É muito comum de você não encontrar num dicionário, de fato, a palavra desimportante. E essa palavra, alguém pode até classificar como neologismo. O processo de formação dessa palavra como neologismo, que é um processo em que o falante da língua, conhecendo a estrutura da língua, ele forma uma palavra e toda a comunidade linguística compreende. Mas eu acho que desimportante já está tão comum que eu já considero uma palavra formada por um processo chamado derivação prefixal. Eu sei que o prefixo, né, des, é muito utilizado na língua portuguesa para negação. Então eu utilizo, né, desimportante, é como eu utilizasse a palavra graça e eu posso botar desgraça, algo sem graça. Essa é a primeira reflexão aqui. Eu usaria sem importância. Então o desimportante está liberado, todo mundo que quiser pode usar. Pode utilizar sim, desimportante. Numa situação de Enem, eu nem aconselharia colocar entre aspas, não. Não é um neologismo, não é uma inovação linguística tão assim que mereça isso. Agora, a segunda coisa que você comentou... Estou curioso para saber a resposta. Lembra aí sobre o plural de gravidez. É bem curioso, mas aí vai. O plural de gravidez é semelhante ao plural da palavra raiz. Qual é o plural da palavra raiz? Raiz se termina com quê? Com Z. Com Z. Terminou Raiz. com Z, eu acrescento ES. Terminal de raiz, o plural de raiz é o quê? Raízes. O plural de gravidez é gravidezes, é exatamente isso. Assim como o plural de arroz é arrozes. Por mais que as pessoas achem estranho, É arrozes. arrozes. Exatamente assim. sabia. Agora, e o plural de João Ninguém? Joãos Ningãos. Joãos não é nada. E aí? Joões ninguém. Aí você me pegou, aí você me apertou. Joões Ninguém. Joões ninguém. Então, Ninguém. Fica aí pra vocês, E então. outra coisa também, Joana, né, que você falou que tava grávida. Joana, mas eu tô refletindo aqui, você já teve quantas gravidezes? Essa é a terceira? Rapaz. Então vamos lá, vamos voltar. Inclusive, só Melhor voltar, melhor voltar. Joana, na hora que procurar o registro desse filho aí, que tem 2 aí na conta, não vou dizer nada não. Vou dizer nada não, mas continua. Ótimo, então vamos lá. Vejam só, aí surgem duas palavras para pensarmos. Ficar de olho aqui. Uma é a coesão textual e a outra é a coerência. Então, o que é a coesão textual? É a conexão entre as palavras e frases. A conexão que se estabelece através de elementos linguísticos. Enquanto a coerência é responsável por manter a lógica entre as ideias relacionadas. Ok? Agora, vamos começar a pensar nas questões coesivas. Como, então, eu posso estabelecer, Rodrigo, coesão no meu texto a partir das estratégias linguísticas? Vejam só, a primeira que eu digo para vocês é coesão através de pronomes anafóricos e catafóricos. Prestem bem atenção agora. Rodrigo já começou com palavras difíceis. Muito fácil, anafóricos e catafóricos. Eu trago aqui os pronomes que vocês conhecem mais comumente como pronomes demonstrativos, aqueles que nos ajudam a situar objetos. Só que eu não quero que vocês pensem os pronomes esses aqui agora como demonstrativos, não. Eu quero que vocês pensem esses pronomes na lógica do texto. E ao analisarmos esses pronomes demonstrativos como esse, essa, isso, desse, ou este, isto, esta, deste, estes pronomes que têm SS e os pronomes que têm ST, eu quero que vocês passem a perceber que, segundo a nossa recomendação linguística, a nossa gramática normativa, os pronomes utilizados com SS, esse, essa, servem para retomar algo que já foi dito no texto. Enquanto os pronomes com ST, eles servem para antecipar algo. Rodrigo, como assim? Dá um exemplo aí para a gente compreender. Veja só, olha só um exemplo aqui no texto. A escravidão trouxe-nos sérios problemas sociais. E o que nos assusta é perceber que esse mal, talvez você ficasse com dúvida, Rodrigo, este ou esse, eu uso os pronomes com SS para retomar algo que já foi dito. Escravidão já foi dito, então, ó, esse mal teve o apoio do Estado e da religião. Olha outro exemplo aí, para vocês perceberem. Há um grande problema neste aspecto que eu vou apontar. Eu já apontei qual é o aspecto? Ainda não. Eu estou antecipando algo. Então, se eu estou antecipando, é como se eu dissesse assim, ó, esta história que eu vou contar, eu não contei ainda. Então, o correto é esta, ok? Então, para sintetizar, para resumir, esse, essa, retoma e
esta antecipa uma informação. Essa é a primeira estratégia coesiva que eu estou sugerindo para vocês. Vamos para a próxima? A próxima estratégia coesiva é coesão por meio de hipônimos e hiperônimos. Calma, não são os nomes dos meus filhos, né? Poderiam ser, mas não são. São nomes que eu vou explicar aqui para vocês agora. O que é hiperônimo? Hiperônimo, né, é o vocábulo que possui significação mais abrangente do que o seu. Olha só, vocábulo que possui significação mais abrangente. E hipônimos, vocábulo que tem significado mais restrito. Prestem atenção muito bem nisso. Algo mais abrangente e algo mais restrito. Isso nos faz lembrar de matemática, aquela questão dos conjuntos, tá? Vejam só, é como se eu colocasse aqui, ó, esporte, eu tenho então um hiperônimo, e natação, futebol, vôlei, são hipônimos da palavra esporte. Esporte é hiperônimo de natação, futebol e vôlei. Da mesma forma, religião é hiperônimo de cristianismo, islamismo, budismo, enquanto cristianismo, islamismo, budismo são hipônimos de religião. Por fim, animais, né? O animal hiperônimo de gato, cachorro, cobra, e cobra, gato, cachorro, hipônimos de animais. Rodrigo, eu não consigo entender qual é a lógica disso no texto. Parece que a gente deixou de falar de redação. Negativo. Se tem uma coisa que acontece muito na redação, é aquela preocupação em repetir palavras. O candidato olha para o texto e vê, por exemplo, toda hora a palavra problema, toda hora a palavra questões, uma palavra se repetindo o tempo inteiro. Conhecer a língua e conhecer os mecanismos linguísticos nos possibilita exatamente fazer um texto mais diversificado. Inclusive, isso tem tudo a ver com a competência 4, claro. Isso tem a ver com a capacidade de utilizar mecanismos diversificados para falar alguma coisa. Sabe alguém que toda hora que vai falar usa a mesma expressão? Tipo. Tem sempre o tempo todo repetindo a mesma coisa, né? Eu conheço um professor que fala assim: meu velho, preste atenção nisso que eu vou lhe explicar, meu velho. Porque isso é muito importante. E fica parecendo Stuart Little. O tempo inteiro ele fica assim, né? Pois é, o professor está precisando diversificar os recursos linguísticos. Aí vejam na lógica do texto como isso pode acontecer. Você está escrevendo uma redação, você está detalhando as profissões, aí de repente você diz assim: professores, médicos, advogados, todos esses profissionais, sacaram? Uma forma como você consegue usar a palavra profissional, que é o quê? Que é hiperônimo das palavras professores, médicos, advogados. Da mesma forma, eu tenho aqui a violência, a fome, a desigualdade social, a gravidez na adolescência, tais males é a palavrinha que eu utilizo enquanto hiperônimo para retomar todas essas palavras. Essa lógica de hipônimo e hiperônimo pode deixar o seu texto muito melhor, muito mais sofisticado, tá certo? Vamos lá, eu tenho aqui uma outra estratégia coesiva e eu queria que vocês prestassem bem atenção agora. Nós temos a sinonímia e a antonomásia. Sinonímia é exatamente isso que você está pensando. São os sinônimos. Eu sei, professor Piau, né? Eu tenho um curso de redação, tenho muitos alunos, e eu sei que meus alunos, para produzir um texto, muitas vezes, quando estão produzindo em casa, sabe o que eles utilizam? Eu acredito que Daniel não faz isso. Ele está lá escrevendo, aí falta uma palavra, ele vai no Google, tem um site de sinônimos, Isso. Aí ele coloca a palavra lá. Você estava lá semana passada, que eu fiz isso aí semana passada. Você fez semana passada, né? Aí vai, e na hora do Enem, isso que eu me pergunto, Daniel, como é que vai ser a coisa? Aí tem que ter 2 celulares, né? Ter celular no Enem? Não vai de jeito nenhum, queridão. Aliás, aproveitando aqui a oportunidade, Rodrigo, já que você está falando sobre seu curso de redação, eu gostaria de falar aqui para os nossos espectadores que a partir do nosso programa teremos aqui a participação de uma plateia virtual, onde vocês poderão participar ao vivo pelo Zoom, fazendo perguntas, interagindo com os entrevistados, com o próprio Daniel, e teremos também sorteios de prêmios, sorteios de bolsas, e eu aproveito a oportunidade para te fazer o convite. Caso você queira ofertar uma bolsa no seu curso... Já está ofertada. Já está ofertada? Então, no próximo programa, teremos aqui o sorteio
Iremos fazer uma publicação na nossa página aqui da FTC, também divulgarei na minha página pessoal, @Marcelo_Piauí, uma bolsa para o curso do professor Rodrigo. Está acontecendo no formato online, Rodrigo? Formato online, o curso de redação online, Língua e Cultura, funcionando pelo Google Meet às quartas-feiras. Qual horário? Às 19h30. Quarta-feira, às 19h30, exatamente. exatamente. Até... Então, o candidato vai até às 21 horas. Perfeito, tranquilo. Muito Então, obrigado, meu amigo. Fiquem aí de olho aí para participarem desse sorteio, tá certo? E aqui a gente está falando sobre os sinônimos. Sabemos que no Enem não tem celular, não tem Google, não tem pesquisa. O que é que tem no Enem? Tem o seu repertório linguístico, aquilo que você lê, aquilo que faz parte da sua escrita. E aí, os sinônimos são recursos coesivos importantíssimos para melhorar o seu texto. E eu também trago aqui a antonomásia, também chamada de perífrase. Vocês vão encontrar em algumas gramáticas assim. São palavras ou expressões culturalmente consagradas para se referir a um lugar, a uma pessoa ou a um objeto. Rodrigo, definindo assim, conceituando, não fica tão claro. Eu preciso de exemplos para construir o meu texto. Então vamos lá, vamos falar de sinônimos primeiro. Veja como você precisa começar a articular, pensar as palavras a partir de um campo semântico. Por exemplo, a palavra país, numa redação, em dada proporção, é importante lembrar isso, depende do contexto, em dada proporção, ela pode ser utilizada como sinônimo para a palavra Estado, para a palavra nação. A palavra indivíduo pode também ser utilizada como pessoa, sujeito, cidadão. A palavra pessoas, como povo, sociedade, governantes, pode ser também representantes políticos. Leis podem ser regimentos, normas, problemas, questões, entraves, complicações. Já percebeu, Daniel, como fica muito mais sofisticado o texto? Percebi. O tempo inteiro, ao invés de problema, o tempo inteiro, questões, entrave, complicações, tudo isso vai enriquecendo. E o avaliador vai lendo e diz, esse texto tem cara de 1000. Esse texto tem cara de 1000. E tem até uma prima que ela tem o sinônimo de problema, que ela fala problema, que é o mesmo sinônimo, né? E o nome dela é qual, antonomásia? Isso. E o nome dela é antonomásia. Exatamente. Ela fala problema, né? Ela gosta Mas de- você sabia que essa troca do R pelo L pode ser também tanto um distúrbio linguístico, neurolinguístico, a gente pode pensar. Talvez sua prima tenha um probleminha e você tá aí. O problema dela foi falta de estudo, que ela não gostava de estudar, foi. O problema foi falta de Ela estudo. não gostava de ler nada. A gente precisa conversar sobre variação linguística, viu, Daniel? A gente precisa conversar. Veja só, eu preciso também trazer para você aqui aplicação disso no texto. Observe, é preciso que a sociedade exija nova postura dos seus governantes. Portanto, cabe ao povo fiscalizar cada político eleito. Perceberam a conexão aí? Sociedade e povo, governantes e político. Essa capacidade coesiva é fundamental em um texto. Temos um outro exemplo aqui. Vamos ver? Dessa forma, diante desses problemas, o Estado deve encontrar caminhos para resolver esses entraves. Problemas, entraves. O texto fica excelente. Vamos a mais uma agora estratégia aqui, ó. Lembrando da antonomásia, né? Antonomásia é exatamente aquelas expressões que culturalmente estão consagradas. Por exemplo, cidade maravilhosa para Rio de Janeiro, nação verde e amarela, ou canarinho, ou tupiniquim, referências ao Brasil de alguma forma, Tio Sam para Estados Unidos, Carta Magna para a Constituição, buscar o pão de cada dia, telinha. Todas essas expressões podem nos ajudar a construir um texto. Eu lembro de uma das redações de nota 1000 do ano passado, e o candidato que tirou a nota 1000, se não me engano, um candidato do Ceará, ele utilizou essa antonomásia, sétima arte, porque exatamente o acesso ao cinema foi o tema do Enem, né? Essa foi a discussão, democratização do acesso ao cinema. E aí ele vai e utiliza a antonomásia sétima arte. Foi muito... Por que o cinema é considerado sétima arte? Você já está me explorando já. Então tudo bem, então Nas pode dar sequência, nosso tempo está apertado. Então não é nem pelo tempo, é também a gente tem que refletir para pensar sobre isso aí, sobre o cinema. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte, vamos tentar aplicar isso no texto. Ele fez tipo como o Silvio que estava aqui agora. O professor tem que saber das coisas, né? Professor, vem cá, por que isso? Exato. Aí quando eu respondo assim pro aluno, é a arbitrariedade da língua, tá? Aí ele diz assim,
Não gostei dessa resposta. Vejam só, vamos aplicar no texto. Infelizmente, a Terra Maravilhosa tem perdido seu encantamento devido a tantas crises políticas. É óbvio que o aluno não vai colocar Terra Maravilhosa do nada na redação. Antes, ele já teria feito uma referência ao Rio de Janeiro. E para não tornar o texto repetitivo, ele fez ali, então, referência à Terra Maravilhosa. Da mesma forma aqui, o cristianismo tem se expandido muito no mundo. Mas as palavras do Nazareno, olha só que legal, uma referência. Agora, para compreender a antonomasia, você tem que ter algum repertório, alguma coisinha, claro, né? Eu tenho uma outra estratégia para você, que é a coesão por meio de conjunções e advérbios. Aí você precisa... É engraçado que os alunos dizem assim, português, toda hora a gente vê a mesma coisa. No 8º ano, no 9º ano, no 1º ano, toda hora repete os assuntos de português. E aí, a gente não se dá conta da importância da repetição no processo de fixação do aprendizado. Como é importante? Para quem é músico, né? Professor também aqui é metido a músico e sabe, para conseguir alguma coisa, para aprender a tocar um instrumento, tocar uma música, um solinho, tem que repetir a mesma escala o tempo inteiro. Tem que ficar ali treinando o tempo inteiro. Então, o que começa a acontecer? Conjunção e advérbio que você vê no 6º ano, no 8º, no 1º, no 3º, são repetições importantes, porque são muitas as conjunções. É uma classe grande e as estratégias, os usos das conjunções são estratégias diversas. Diga, Daniel. Professor, o senhor estava falando da importância de repetir as matérias desses negócios. Eu só na 6ª série eu fiz 12 vezes. Então, repeti bastante para poder pegar eu imaginava embalo. Que vinha algo assim. Exato. Pra pegar... Repetiu. Dando trabalho ao professor. E minha mãe também que tinha que pagar a recuperação dessas coisas. Mas graças a Deus estamos aqui vencendo, né? Isso é porque você não fez aula com o Piauí. Se fizesse não, com o quando Piauí. eu cheguei em Piauí é que foi água aí baixa mesmo. Que porque tudo ele melhorou. botava as questões difíceis. O pior é que ele foi meu aluno. Foi aluno dele. Foi aluno mesmo. Vejam só, gente. As conjunções, elas que podem ser coordenadas e subordinadas, elas têm várias funções, né? Mas basicamente uma conjunção é uma palavra invariável que liga a palavra e orações. E elas expressam também ali, e não é só uma ligação sem sentido, tem um sentido aí por trás. Um sentido de adição, e, além de, bem como, nem, oposição, mas, porém, entretanto, contudo, de conclusão, assim, logo, portanto. Agora as subordinadas, de causa, já que, visto que, de finalidade, muito utilizada aqui na competência 5, sabe? Na conclusão, a fim de que, para que, e comparação, tanto quanto, tal como, todas essas conjunções são importantíssimas para a construção do seu texto. Então você deve ficar ligado, dá aí uma pesquisada, vai estudar um pouquinho mais, teremos outras aulas aqui e começa a revisar as conjunções, porque elas são importantíssimas na construção do texto. Eu tenho também os advérbios e as expressões adverbiais. São infinitos os advérbios e são palavras, né, que modificam o verbo e elas também expressam circunstâncias. Circunstâncias de quê, professor? Circunstâncias de frequência, tipo frequentemente, constantemente, de modo, infelizmente, às pressas, ao contrário, de lugar, à esquerda, à direita, de afirmação, com certeza, de fato. Todas essas palavrinhas contribuem bastante para a coesão textual. E um texto bem coeso é um texto que produz frases, períodos, orações coerentes, compreensíveis, certo? Então veja só, eu tenho aqui também expressões latinas. Olha só, latim, a língua mãe, a língua que deu origem à língua portuguesa, né? Nós conhecemos o famoso poema de Olavo Bilac, falando sobre a língua portuguesa, a última flor do Lácio, a última língua que se originou do romance, a última língua que se originou do latim. É o português nascendo e o latim morrendo enquanto língua natural. E aqui, essa língua latina ainda nos permite o uso, o recurso de expressões, tanto no campo do direito, da medicina, mas no cotidiano também. Nosso colega Daniel tem uma pergunta. Professor, não é nem pergunta, é uma afirmação. Eu sei uma expressão latina que muita gente conhece, mas às vezes não expressa. Eu espero que não seja o que eu estou pensando. Eu também espero que não seja. Eu também espero que não seja. Viu, professor Piauí? Vamos lá. Se for o que eu estou pensando, no próximo programa, Daniel está demitido.
Eu vou ficar só aguardando aqui, Daniel. Estou olhando para você. Diga pra gente qual é a expressão latina que você conhece. Você tem que entender o contexto também. Tá, Não é vamos. assim. Eu tô só lhe aguardando. Você está demitido. Se você estiver ousando falar o que eu estou pensando no Vai próximo ser o tio do programa, pavê você não está mais mesmo. aqui. Vamos. Presta atenção. Se eu tô passando na rua, Sim. E ele corre atrás de você. aí ele vem em minha direção. E aí ele fala assim... Não é possível É uma isso, expressão né? latina? Você tá... Eu queria muito, eu tava aqui torcendo pra não ser isso, né? Mas Eu estava torcendo, valeu. mas não tem jeito. Você Não melhorou a tem minha jeito. noite. Minha Veja boa, só, viu? são outras expressões. Tudo bem. Eu tenho ainda expressões que pertencem ao cotidiano. Algumas eu sugiro que você utilize com aspas, certo? Outras já estão tão fixadas na nossa língua, no nosso cotidiano, que você não precisa utilizar. Mas eu tenho a expressão, por exemplo, lato sensu. Veja só, expressão latina é a cereja do bolo. Você não precisa usar isso se você não estiver muito bem à vontade no texto. Não force a barra, não construa todo o período só para usar isso, de jeito nenhum. A expressão ela deve se encaixar de uma forma muito fluida no seu texto. Não pense na expressão como a base tem que ser a ideia. Então você vai estudando e vai aprendendo um momento oportuno. Pode ser, então, que essa expressão latina te ajude muito. Por exemplo, a expressão lato sensu. Dou um exemplo para vocês. A juventude, lato sensu, está apta a esse desafio. O que é lato sensu, professor? Em sentido amplo, em sentido geral, em sentido, ampliado. Então você pode utilizar para sofisticar o seu texto. Gente, aqui eu já começo a falar você que está aí, promisso, né, buscando uma redação nota 1000, tá certo? Então veja só, olha outra expressão muito comum, sine qua non, que significa sem a qual não, indispensável, fundamental. Olha só um exemplo. Não há escolha. É uma condição sine qua non, é uma condição básica, é essencial. Professor, veja se eu aprendi aqui. Fazer boas piadas é uma condição sine qua non para permanecer no programa. Eu utilizei corretamente a expressão? Corretamente. Num contexto muito adequado. Entendi. Num contexto muito adequado. Vamos lá, eu tenho aqui outra expressão, a priori, essa foi utilizada no nosso texto. Essa pode ser até sem aspas, porque é muito comum no cotidiano, as pessoas utilizam a priori. Então, a priori, não haverá qualquer problema. É uma expressão muito boa para a introdução, porque a priori significa, em princípio, à primeira vista. E na introdução, a gente ainda está pensando a redação, ou está pensando a argumentação em primeira vista. Então, uma expressão muito própria para esse momento. Outra expressão é sui generis. E o que é sui generis, professor? Significa único em seu gênero, único, singular, peculiar. Aplica no texto aí, Rodrigo. Veja, aquele cientista tem uma inteligência sui generis. Seria uma possibilidade. Eu vou tentar aplicar mais para vocês aí, para vocês começarem a compreender. Porque para mim, não tem como estudar redação só discutindo o tema. Aula de redação que só discute tema não vai. Você tem que discutir o tema e a gente precisa aplicar no texto. Então veja só, olha aqui outras propostas de aplicação. Construir um programa nacional de educação é condição sine qua non para o desenvolvimento do Brasil. Olha como fica bonito essa redação. O avaliador olha e diz, não, eu tenho que dar 1000 nisso, eu tenho que dar 1000, porque está bonito demais. A corrupção no Brasil, veja que o advérbio está deslocado, né? O lugar do advérbio é no final, do adjunto adverbial, no final da frase. Se no Brasil estivesse depois de sui generis, não precisava de vírgula nenhuma na oração. Se ele estivesse no início da frase, tipo, no Brasil, vírgula, e aí você continuava. Agora, ele nem está no início, está no final, ele está atrapalhando a relação sujeito e predicado. Se ele está atrapalhando, eu preciso colocar ali no Brasil entre vírgulas. A corrupção no Brasil apresenta traços sui generis, peculiares. Entendeu, Daniel? E por fim, a priori, os problemas nos parecem atuais. No entanto, sabemos que as raízes são históricas. Outra possibilidade de uso da expressão latina. Eu acredito que agora vocês conseguem entender o que nós estamos falando sobre elementos coesivos. Conseguiram? Conseguem agora lá olhar para a nossa redação, para a nossa introdução modelo, a nossa introdução base da aula e começar a perceber. Professor, comecei a entender ali a relação de uma coisa com outra, ficou muito bacana isso. Vou começar a me atentar aos elementos coesivos. Eu tenho mais um exemplo aqui para você. Construir outra introdução pensando no tema
desafios para a promoção do patriotismo no Brasil. Outro tema possível, né? Falar de pátria tem a ver com contexto, pensar no patriotismo como uma mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. Afinal, a gente precisa, é claro, demonstrar uma satisfação de amor pelo país no qual vivemos. E aqui eu escolho essa proposta aqui, escrevemos uma introdução e observe. Agora eu preciso que você leia, porque você acredita nisso, professor? Eu só consigo ler um texto e já vou dividindo, fazendo análise sintática, dizendo o que é aposto. Minha cabeça já funciona assim. E o estudante, quando começa a se aplicar mesmo, ele consegue olhar e perceber, olha só que elemento coesivo foi utilizado ali, aqui. É só treinar que consegue. Então observem. No livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto, verificamos o fracasso de um brasileiro que deu a sua vida por este país. Paralelamente ao que lemos nesse clássico da nossa literatura, historicamente, no Brasil, o cidadão vem sendo violentado pelo Estado, de modo que os anseios ufanistas de amor à pátria têm dado lugar à vergonha e ao antipatriotismo. Assim, a priori, ao analisarmos os problemas que atravancam o sentimento de nacionalidade verde e amarela, percebemos que tanto a ausência da memória histórica quanto a corrupção política são alguns dos entraves. A mesma estratégia utilizada. São 3 parágrafos. O primeiro, a contextualização. O segundo, a retomada para a realidade brasileira. E no terceiro período, eu utilizo, então, os 2 argumentos que eu defenderei no meu D1 e no meu D2. Só que eu sei que você está olhando, Daniel está olhando aí. Daniel, agora a pergunta é para você. Bom, eu preciso que você encontre aqui alguns aí, ou algum dos elementos coesivos que eu trabalhei aqui em sala. Ah, entendi. Eu quero que você me diga aí. Ou os pronomes anafóricos e catafóricos, ou o hiperônimo e o hipônimo. Diga aí, Daniel. Foca em Daniel agora. Vamos pensar em Daniel agora. Jesus me diz aqui. E verificamos o fracasso de brasileiro que deu a sua vida nesse país. Paralelamente ao que lemos nesse clássico da nossa literatura histórica do Brasil. Eu tô achando que ele tá me enrolando, professor Piau. Eu tô tentando achar o catafórico do analógico que o senhor disse. Analógico? Não trabalhei com nada analógico, Daniel. Eu falei pronomes anafóricos e catafóricos. Sinônimos, expressões adverbiais, conjuntivas. A priori. A priori é o quê? Diga. A priori, quando a coisa é do primeiro, do bom, que é a priori, que é isso aqui, que é a prioridade. Pronto. E diga pra mim... Minha prioridade é ficar aqui, inclusive não me demitam. Certo. E diga pra mim, que recurso coesivo é esse a priori? É de retomada, de introdução ao que vai ser dito de coisa boa, presta atenção, a priori, isso aqui é importante. Veja que figura. Tá? É uma expressão latina, a priori, que antecipa uma informação, um ponto de vista. A do cachorro, é isso aí. Infelizmente a gente tem que lembrar desse cachorro, né? É a do cachorro. A gente torcia para que isso não acontecesse. Que inclusive o humorista que aqui vos fala de uma coisa sine qua non para esse programa. Agora sim, professor. Merece palmas. Agora ele merece palmas. Aqui tá tudo anotado, aqui tá estudando. Eu vou lhe dar uma segunda chance. Aí, muito o bom. próximo programa. Você que tá de casa aí, depois estude. dessa, estude que vale a pena, né, Daniel? Agora você vê que meu porquinho tá vazio. Ninguém botou uma moeda aqui pra mim, mas diga. Então vamos lá, olha lá. A gente começa a perceber. São os mesmos recursos. Ora, este país, olha só, de forma catafórica ou nesse. Eu tenho aqui também, ó, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E nesse clássico da literatura, hiperônimo para Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu tenho aqui as relações sinonímicas de país, Brasil, Estado, pátria. O verde e amarelo ali também, com uma questão de antonomásia. Olha só o uso aqui dos advérbios. Paralelamente, historicamente. Eu tenho também as conjunções, de modo que, assim, tanto, quanto, todos esses recursos coesivos melhoram o texto. E eu tenho certeza que vocês aí pegaram, anotaram e vão começar a escrever um texto pensando em como construir, não só na ideia, mas como também eu posso colocar isso no meu texto. E eu tenho aqui o a priori, que Daniel nos ajudou. Mas aí você está dizendo assim, Rodrigo, eu preciso revisar isso. Eu sei que vai ficar gravado aí, só que você tem outra forma, outra possibilidade de me fazer entender, então você tem o seguinte, você pode tanto
ver a gravação que vai estar aí no site da UniFTC, como também você pode ir lá no meu canal, tem um canal Rodrigo Lima. Se você colocar lá Competência 4, você vai encontrar esse rapaz muito lindo, uma coisa diferenciada. Você tá vendo, né, Daniel? É arrumado, Uma é coisa bem diferenciada aí. Sui generis. Você tem Uma beleza sui generis. sui generis. E você tem não só sobre redação, você tem diversas aulas ali que podem te ajudar na sua formação de conteúdo. Tem outra coisa que eu queria falar para você, você quer aprofundar então, participa desse sorteio de uma bolsa aí para esse curso de redação online, que é o nosso curso de língua e cultura. E eu fico por aqui muito agradecido ao professor, a Daniel e a todos vocês. Você que acha que você fica por aqui, porque na verdade... Eu tô querendo fugir. Você não vai Eu tô fugir, querendo não. fugir. Nós daremos início agora ao melhor bloco do programa. Iremos